Nossa 11ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Gabi Dainese, eu sou coordenadora do curso junto com a professora Eliana Rodrigues, que vocês conheceram nas primeiras aulas. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Para os que já estão aqui, bem-vindos novamente. Lembrando que é muito importante os conteúdos anteriores, mas que você deve começar pela apresentação, que várias das suas dúvidas vão estar respondidas lá, então a gente sempre, inclusive, coloca como botãozinho no final dos vídeos das aulas a apresentação para você checar lá, tem várias coisas importantes sobre certificado, presença, e etc, que vocês podem responder por lá. Lembrando que também na descrição das aulas fica a maioria dos nossos recados aqui de forma condensada. Aqui é o nosso principal meio de comunicação. As meninas filtram as dúvidas e eu tento responder aqui todas as semanas, mas que a gente atualiza, inclusive, a descrição da última aula. Então, se tiver alguma coisa importante, vai estar escrito ali nas setinhas, assim, é só colocar ver mais, que vai estar lá, como o link de presença, o link do grupo do Telegram e outras coisas mais. Convidando vocês mais uma vez para complementar o que a gente traz aqui com os conteúdos do Cannabinal. É um projeto co-irmão, é um projeto irmão, né? São complementares, então convidar mais uma vez a todos, o link está aqui também na descrição do nosso vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre farmácia viva com a Jaqueline. Ela é fera, ela é uma das pessoas mais expert, né, nesse assunto, né? E esse é um debate muito importante para a gente trazer ligado à temática da cannabis. Então eu espero que vocês gostem da aula. E por último, porque eu esqueci, amanhã, dia 15, é o nosso último dia de inscrição. Como tiveram alguns problemas no começo, né? A gente estendeu um pouquinho as inscrições. Então é o último dia. Aí vou dizer para vocês se tem alguém que vocês gostariam de convidar para correr lá, porque a gente não vai estender novamente. Então amanhã até o final do dia 15 de maio, as inscrições estão abertas. Tenha uma ótima aula, uma ótima semana. A gente se vê na próxima quinta-feira com uma próxima etapa do nosso curso. Para aqueles que estão curiosos da grade, tem o link da ementa aqui, vocês podem olhar lá a grade proposta. Lembrando que se tiver algum problema, às vezes, né, os professores são todos voluntários, todo mundo aqui é voluntário, só para reforçar. Se tiver algum problema, a gente pode alterar, às vezes, alguma aula da grade, mas que todos os temas propostos vão ser debatidos até o final. Tenha uma ótima semana. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Jaqueline Guimarães, eu sou farmacêutica, especialista em fitoterapia com ênfase em farmácias vivas, especialista em homeopatia, em aromaterapia, também em cuidado farmacêutico, cannabis medicinal e hoje, nesse momento, eu estou fazendo uma pós-graduação também em fitoterapia clínica. Tenho uma experiência já de 25 anos com a fitoterapia no SUS, exatamente nos serviços de fitoterapia chamado Farmácias Vivas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que são essas farmácias vivas, né, como elas funcionam, quais são as etapas
que ela realiza e o que seria essa proposta de inclusão dos produtos da cannabis sativa nesses serviços públicos de fitoterapia, como uma forma de ampliação do acesso aos usuários do SUS, ok? Sou formada pela UFMG em Minas Gerais. Vamos lá. Então, a farmácia viva, ela é a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, que inicia lá com a escolha da muda da semente, faz o cultivo da planta medicinal, depois o seu beneficiamento e a produção do fitoterápico para dispensação aos usuários do SUS, mediante prescrição de profissional habilitado de saúde. No SUS, nós temos vários modelos de serviço de fitoterapia, mesmo que ainda não muito oficiais, iniciando pela modalidade mais simples, que são os hortos terapêuticos, né? Esses hortos terapêuticos nada mais são do que o trabalho com a planta fresca, ou seja, né, o cultivo e também a educação em saúde junto à comunidade, o que é muito importante, porque as pessoas acham que às vezes planta medicinal, por ser natural, pode ser usada a todo momento, né? Sem considerar interações com medicamentos, sem considerar restrições, né, quanto ao tempo de uso, sem considerar a faixa etária do paciente, o que não é verdade. Então, é muito importante, né, essa orientação da comunidade em relação ao uso das plantas medicinais. É também um serviço bem importante pelo fato dele trazer aí um resgate do uso tradicional, né, das plantas medicinais por aquela localidade, por aquela população. E orienta também a preparação caseira de chás, né, de xaropes, de alguns pomada caseira, né, das compressas, dos emplastos, gargarejos, enfim, toda essa modalidade de uso, principalmente das preparações extemporâneas, que são aquelas de curta duração, né? Um chá a gente prepara, a validade dele é no máximo 24 horas. E a pessoa às vezes pensa, chá é uma coisa muito simples de fazer. É simples, mas tem a forma correta de se fazer para que você tenha, né, todos os benefícios dos componentes daquela planta medicinal, ok? Foi feito um estudo pela Fiocruz em 2021, onde fizeram um levantamento de quantos serviços desse tipo existiam no Brasil, em termos de SUS. E foi detectado 45 municípios têm hoje, então, os hortos terapêuticos. É uma forma muito simples e, muitas vezes, é uma forma ótima de se iniciar a fitoterapia numa comunidade, no município, porque tem baixíssimo custo e dessa forma você vai trazendo tanto a população quanto os profissionais de saúde, né? Pode ser a primeira sementinha de uma farmácia viva. Um segundo modelo, com um pouco mais de complexidade, são as ervanárias ou ervanarias. Esse serviço ele tem também o horto, né, o cultivo da planta medicinal, só que ele tem uma etapa posterior, que é a secagem dessa planta. Né? Então, a gente vai obter o produto desse serviço, é a droga vegetal, que é a planta medicinal desidratada. O benefício disso é a durabilidade dessa planta, né? Se bem desidratada e bem armazenada, uma droga vegetal ela vai ter a validade aí de até 1 ano. E a dispensação também é mais simples, né? Devido mesmo a essa durabilidade do produto. Então, a prescrição de chás, infusões, decocções pode ser feita, e a partir da droga vegetal, a própria pessoa prepara o seu medicamento em casa. Esse mesmo estudo da Fiocruz detectou 28 municípios que oferecem esse tipo de serviço no SUS. Dentre eles, tem um serviço lá do município de São Bento do Sul, né, que é um serviço referência no Brasil. Essa planta que está aqui é a espinheira santa. Inclusive, eles desenvolveram um protocolo de desmame de omeprazol com a espinheira santa. A gente sabe que o omeprazol, usado por muito tempo, pode trazer sérios problemas à saúde da pessoa, né, do paciente. Então, é um serviço que, assim, realmente tem muito valor, né, essa proposta do desmame.
do omeprazol pela espinheira santa. Então, nesse serviço, a gente faz o cultivo e o beneficiamento da planta medicinal e faz a dispensação da droga vegetal. Uma outra modalidade já é aquela oferta, né, dos fitoterápicos industrializados no SUS. A gente tem uma portaria, né, 1555, que coloca essa possibilidade para os municípios de adquirirem, com os recursos da assistência farmacêutica, fitoterápicos industrializados, que constam nessa instrução normativa 1502, onde se tem 12 espécies que o município pode comprar por processo de licitação e oferecer mediante prescrição, né, de profissional de saúde habilitado. Infelizmente, nessa relação, a gente só tem 3 espécies brasileiras. As outras todas são espécies exóticas adaptadas, ou seja, não são plantas brasileiras. E nós, com essa riquíssima biodiversidade, temos tão pouca estudo em relação às nossas plantas, né? A maioria das plantas medicinais usadas tradicionalmente no Brasil são plantas exóticas, né? Que elas vieram para o Brasil, se adaptaram e são cultivadas, mas não são plantas brasileiras, né? No levantamento feito pela Fiocruz, nós temos 24 municípios no Brasil que adotaram essa forma de serviço de fitoterapia no SUS, ou seja, onde se tem a aquisição e a dispensação do fitoterápico industrializado. Aqui nós temos fotos de uma indústria brasileira, né, que é a Herbário, uma das grandes indústrias de fitoterapia nacional, de excelente qualidade. Não estou aqui fazendo nenhuma propaganda, não tem nenhum conflito de interesse, mas a gente tem que valorizar realmente o que é nosso, né, o que é nacional. É o cachofra, Cinaris colimus, a espinheira santa, Maitenus helicifolia e o guaco na forma de xarope. Né? São plantas muito usadas no Brasil e aí são as formulações industrializadas. Uma outra modalidade de serviço de fitoterapia ofertado no SUS é farmácia de manipulação de fitoterápicos. Nós temos hoje 20 municípios que fazem oferta desse serviço. O que ocorre nesse serviço é que não tem o cultivo, não tem o beneficiamento, não tem a secagem da planta, nem a produção de extratos, né, que são extratos glicólicos, tinturas. Eles adquirem essas matérias-primas vegetais da indústria de insumos através de processo de licitação. Então, a partir da compra desse insumo, é manipulado a formulação, que seja um xarope, um creme, cápsulas. É um serviço também de grande utilidade, traz muitos benefícios à população, mas não desenvolve a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. Tá certo? Eles vão manipular e dispensar o fitoterápico, muitas vezes, junto, né, a esse serviço, né, de oferta do medicamento, tem as etapas de capacitação dos prescritores, para que eles possam prescrever, né, com segurança, de uma forma racional, os produtos dessa farmácia de manipulação. E, por fim, nós temos a nossa farmácia viva, né? Farmácia viva, que é descrita pelo Ministério da Saúde, é aquela que executa todas as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo, a colheita, o beneficiamento, o processamento, onde a gente tem incluído aí as etapas de extração, de manipulação e também a dispensação do fitoterápico. E o levantamento, né, da Fiocruz detectou que temos 63 municípios que ofertam o serviço de farmácia viva no Brasil, onde realiza, então, todas essas etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. Agora a gente vai ver um pouco, né, sobre a regulamentação e cada uma dessas etapas. Mas sem antes falar do nosso grande mestre, idealizador desse serviço, que é o professor Francisco José de Abreu Matos, um farmacologista, professor emérito da Universidade Federal do Ceará, que em 1983 ele criou, né, o projeto Farmácias Vivas, que foi organizado sob influência da Organização Mundial de Saúde, que depois da conferência de Alma Ata
começou a recomendar aos Estados-membros que incluíssem em seus serviços públicos de saúde a medicina tradicional, né, o uso das plantas medicinais e de outras práticas. Esse ano, né, o nosso querido professor Francisco José de Abreu Matos, desculpa, ele completa 100 anos de nascimento. Dia 21 de maio é a comemoração do seu centenário. Nós teremos no final do ano, em novembro, um evento, né, no Ceará em sua homenagem. Então, fique atento, será um evento muito lindo, né? E quem quiser participar, vai ser um prazer, né, compartilhar com vocês esse momento. Então, no Ceará, né, foi descrito, né, eles regulamentaram, através desse decreto estadual 30016, em 2009, 3 modalidades de farmácia viva, onde eles contemplam aquelas formas mais simples que eu citei anteriormente. A farmácia viva tipo 1, que é o horto de plantas medicinais, vai orientar as preparações caseiras. A tipo 2, que corresponde às ervanárias, onde vai ter o horto das plantas medicinais, mais o preparo da droga vegetal. E a tipo 3, que realmente corresponde à farmácia viva, conforme a documentação e regulamentação do Ministério da Saúde. Né? Aqui são fotos da cadeia produtiva da calêndula, né? Onde eu tenho o cultivo da calêndula, o beneficiamento, né, com a secagem das flores e depois o preparo de um creme de calêndula, tá certo? Essas fotos correspondem ao serviço Farmácia Viva do município de Betim, em Minas Gerais. E são fotos que eu mesma tirei quando eu trabalhava como farmacêutica responsável técnica desse serviço, onde eu fui responsável por 16 anos. Em 2010, né, o Ministério da Saúde reconhece e institui, então, a farmácia viva no âmbito do SUS, através da portaria 886. E o que fala no seu primeiro parágrafo? Que a farmácia viva deve realizar todas as etapas da cadeia produtiva. Então, desde o cultivo até a dispensação do fitoterápico. E um segundo parágrafo muito importante, e que o pessoal faz muita confusão, é que fala que é proibido a comercialização de qualquer produto da farmácia viva, seja a planta medicinal, seja o fitoterápico, né? Porque a farmácia viva, gente, ela é do SUS, ela só existe dentro do SUS, não existe farmácia viva privada com fins lucrativos. Quem é o dono, coordenador da farmácia viva é o secretário de saúde, a secretaria de saúde, seja ela municipal, estadual ou do Distrito Federal. Então, farmácia viva só existe dentro do SUS, sem fins lucrativos. Os seus produtos são dispensados gratuitamente aos usuários do SUS, mediante prescrição do profissional de saúde habilitado. E depois veio a Resolução 18 de 2013, que vai regulamentar todas essas etapas que ocorrem dentro da farmácia viva. Ela vai dispor sobre as boas práticas, né, de processamento, armazenamento, preparação e dispensação desses produtos, de forma a garantir a qualidade, a segurança, a eficácia, né, desses produtos, trazendo então para os usuários do SUS, né, benefícios com os produtos. Então, é muito importante que o profissional de saúde, o farmacêutico, que está à frente de uma farmácia viva, né, implantar todos os procedimentos que constam na RDC 18, porque só assim ele vai garantir qualidade e vai estar dentro, né, das normas da vigilância sanitária, vai ter o seu alvará de funcionamento e autorização de funcionamento da Anvisa também. Então, essa é a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos que é realizada dentro de uma farmácia viva. E ela gira o tempo todo, né? Isso aí é um ciclo que está sempre em movimento. Eu vou ter o cultivo, o beneficiamento, a preparação, a dispensação e, claro, o controle de qualidade, cuidando de todas essas etapas. Eu digo que o controle de qualidade, ele é o coração da farmácia viva.
né? Sem ele, a gente não tem como garantir qualidade dos produtos, né? Nessas etapas aí, os produtos dessas etapas da farmácia viva. E também, fundamental é a gente ter a educação em fitoterapia, seja para a população, seja para os profissionais de saúde e seja para a equipe que trabalha dentro da farmácia viva, né? Tanto no cultivo quanto na manipulação dos fitoterápicos, no controle de qualidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. O cultivo, né? Para iniciar o cultivo, eu tenho uma etapa anterior. Eu tenho primeiro que fazer um levantamento de quais são as plantas que eu vou colocar dentro da farmácia viva, que vão fazer parte do rol da farmácia viva. E para isso eu tenho que considerar alguns fatores. O uso tradicional na região, então é importante que sejam plantas que tenham essa identidade, né, que a população já utiliza, já conhece, que reconheça ali, né, a sua tradicionalidade. Eu tenho que colocar uma planta que já tenha estudos científicos, né, que não tem risco de toxicidade, de preferência plantas que constam nos formulários oficiais, como o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, o memento fitoterápico, ou mesmo a Farmacopeia Brasileira, né, porque essas plantas já têm estudos, inclusive relacionados ao controle de qualidade, as técnicas de controle de qualidade, as indicações, as interações, aos riscos, ao tempo de uso, enfim, a gente já vai ter bom material que nos vai dar segurança de trabalhar com essa espécie. Outra coisa muito importante é verificar se essa planta vai se adaptar ao cultivo local. Não adianta trazer uma planta do Nordeste para o Sudeste, porque as condições edafoclimáticas são muito diferentes. A quantidade de luz que eu tenho no dia, né, a umidade, o solo, né, a latitude, enfim, tudo isso é diferente. Então, eu tenho que ter plantas que se desenvolvem bem, que vão me dar uma matéria vegetal rica em princípios ativos, tá certo? Então, depois, o último fator é que seja uma planta que vai atender os principais quadros que eu vou tratar, principalmente na atenção básica. Então, se eu tenho muitos quadros respiratórios, eu preciso de uma planta, né, que vai tratar isso. No Sudeste, eu teria, por exemplo, o guaco, Micânia aglomerata ou levigata, e no Nordeste, o xambá. Todas essas trazem melhora, né, para os quadros respiratórios, fluidificando o muco, né, aumentando, fazendo a broncodilatação, às vezes sendo um sedativo da tosse. Enfim, eu preciso então de conhecer os quadros que eu vou tratar para selecionar as plantas que vão atender, considerando todos esses critérios, tá bom? Bom, agora que já selecionamos as plantas que vão compor o rol da farmácia viva, nós vamos então em busca de mudas e sementes identificadas botanicamente, de boa procedência, né, que venha de um cultivo orgânico ou agroecológico, isso é muito importante. Então, para isso, a gente vai contar com parceria de instituições agrícolas, como EPAMIG, Embrapa, Emater, ou de outras farmácias vivas que já estão mais desenvolvidas, né? Ou de universidades que tenham lá hortos, né, de plantas medicinais. Então, buscar essas instituições para que a gente tenha segurança na matéria vegetal que a gente está utilizando para promover o nosso cultivo. Depois, então, eu vou partir para a escolha da área. Essa escolha ela é muito criteriosa, porque eu tenho que escolher uma área que seja preservada da poluição de áreas urbanas. Então, tem que estar longe de tráfego de veículos, de animais, de pedestre, né? Tem que ser uma área preservada. Eu tenho que saber histórico daquela área, se já foi feita alguma cultura ali em que se utilizou agrotóxicos. Então, se foi feita, essa área não me serve. Pelo menos 5 anos sem uso de agrotóxicos eu vou precisar para que ocorra uma descontaminação. Eu tenho que ver se próximo àquela região tem algum vizinho, algum cultivo que utiliza agrotóxico, porque se tiver, ele pode fazer pulverização aérea, por exemplo, e vai contaminar todos o meu cultivo, né? Eu tenho que fazer análise do solo,
para que eu veja, né, se esse solo está bom em termos de pH, em termos de uma série de coisas. Se isso o agrônomo é que vai saber, né, analisar através da análise do solo, se vai ter que fazer uma correção. Tem que fazer a análise da água que eu vou ter disponível ali para poder alimentar o meu cultivo. Vou também implantar as boas práticas agrícolas. Para isso, né, é muito importante fazer um treinamento da equipe, né, as práticas agrícolas aceitáveis para o cultivo de plantas medicinais são o cultivo orgânico ou o cultivo agroecológico, as técnicas da agricultura biodinâmica, homeopatia na agricultura, o sistema SAF, né, agroflorestais, é, a agricultura regenerativa. Então, tudo isso é muito saudável, né, para o cultivo e é isso que a gente quer. A gente precisa de uma planta medicinal saudável, para que ela cure o meu paciente e não traga mais problemas, certo? Também fazer um planejamento do cultivo. Eu tenho que, antes de tudo, ter uma ficha, elaborar uma ficha, né, de cada espécie, uma ficha agronômica, onde eu tenha todas as características que essa planta precisa, tipo espaçamento, né, qual a quantidade de luminosidade, se ela gosta de pleno sol, ou só um período de sol e depois sombra, se ela é uma planta trepadeira. O consórcio de plantas é muito importante a gente ver quais são as plantas companheiras, né? A gente ter também possibilidades, né, de combate a pragas e doenças alternativas, né? Caudas, por exemplo, já tem um rol aí selecionado de caudas que eu posso usar, que são permitidas dentro dessas práticas de cultivo, ver qual tipo de adubo eu vou usar, então teria que ser um adubo orgânico, vou fazer uma compostagem, fazer um minhocário. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, porque quando você implantar o cultivo, você já tem tudo isso pronto, né, para que não se perca, né, tempo e nem produtividade. A segunda etapa, então, é o beneficiamento. Né? Após a colheita, gente, é muito importante que as plantas, o material vegetal, seja imediatamente encaminhado para o setor de beneficiamento. Quanto antes essa planta for seca, né, desidratada, menos participativa a gente vai perder. E você tem que ter o planejamento de colheita, porque eu não posso, de repente, colher 4, 5 plantas de uma vez, porque na secagem, né, é uma etapa muito importante, onde a gente vai colher a planta e imediatamente levar para esse setor de beneficiamento. Porque quanto mais rápido eu secar essa planta, mais eu garanto a qualidade dela em princípios ativos. E na hora da colheita é importante usar boas ferramentas, né? Saber qual é a planta, qual a parte da planta que realmente tem mais princípio ativo. No caso da calêndula, aí, a parte que tem mais princípio ativo é a flor. Então, para que eu vou colher lá embaixo na planta? Não, eu vou colher somente as flores. Assim, eu preservo a planta para que dê mais flores, né? Um pouco adiante. Uma planta que eu vou precisar da folha, eu vou colher folhas ou galhos finos, né? Eu não vou cortar toda a planta. Né? Só no caso mesmo da raiz é que a gente perde o indivíduo vegetal e tem que replantar. Então, usar boas ferramentas como tesoura, podão, né? Ter um recipiente onde eu coloco essas plantas e protejo do sol até encaminhar ali para o setor de beneficiamento. Chegando lá, então, eu vou fazer a seleção, eu tenho que escolher o vegetal de boa qualidade, né, sem manchas de ferrugem, sem picada de inseto, né, sem fungos. Então, eu vou fazer essa seleção. Se for uma planta, né, de porte maior, eu nem preciso fazer a limpeza, tendo em vista que eu vou ter um cultivo preservado, que vai estar sendo aguado, né, constantemente. Então, ali não precisa nem de fazer uma limpeza, assim, de lavar esse vegetal, porque senão aumenta a conteúdo de umidade e é mais difícil promover a secagem. Mas quando são plantas rasteiras, eu preciso de fazer uma limpeza assim. Então, a gente lava em água corrente, escorre bastante, para depois fazer esse processo da seleção.
A secagem ela pode ser feita de forma natural ou pode ser feita em estufas, né? Essa aí é uma estufa de secagem, uma desidratadora elétrica e com corrente de ar. A gente coloca em bandejas, né? Uma fina camada e dispõe ali para secar. A secagem rápida, ela traz benefícios, né? E também não fica tão dependente das condições ambientais. Porque quando você faz a secagem natural em dia chuvoso, por exemplo, demora muito mais tempo. No caso da secagem natural, que a gente faz tipo uma estante com essas bandejas no ambiente fechado, a gente utiliza o equipamento chamado desumidificador. Ele vai ajudar a retirar a umidade do ambiente e, com isso, promove uma secagem mais rápida. Mas, sem dúvida, com a desidratadora é bem mais rápido e a gente não fica sujeito às condições climáticas, certo? Depois da secagem, então, a gente vai fazer um armazenamento correto, né, protegendo essa planta do ataque de insetos, né, embalando em saco plástico, depois você coloca dentro de uma caixa de papelão para preservar da luz, também preservar do calor. E a validade da droga vegetal, quando bem acondicionada e quando bem desidratada, é de 1 ano. É muito importante, pessoal, para saber quando a planta já chegou no final da secagem, eu uso uma técnica que eu desenvolvi, que assim, eu peso a primeira bandeja ali, escolho uma dessas bandejas e peso bandeja com planta no início da secagem e identifico essa bandeja como bandeja controle. E vou fazendo diariamente 3 secagens, desculpa, 3 pesagens, até que eu tenha 3 pesos consecutivos iguais. Isso me diz que não está mais perdendo água e a secagem chegou ao fim. A farmacopeia diz, quando não consta na monografia da planta, que o teor de umidade máximo é em torno de 14%. Tem testes que a gente faz em estufa, que a gente chega a determinar esse teor de umidade residual, mas é um teste que demora 5 horas para ser feito, né? E é demorado. Então, o ideal mesmo é que a gente faça essa técnica, né, que a prática me ensinou. A moagem ela vai acontecer quando eu for submeter aquele material vegetal à extração. Se eu não for fazer a extração, eu deixo ele armazenado na forma de droga vegetal rasurada, que seria ali a flor ou pedaços de folhas, porque quando eu diminuo o tamanho da partícula aí, né, eu facilito a perda, principalmente de óleos essenciais, que são muito voláteis. Então, quando eu for fazer a extração, eu faço a moagem em moinhos, é a melhor forma, esse moinho de faca. Depois, então, eu vou fazer a extração, né? A extração, ela pode ser feita na forma de maceração ou de percolação. Esses procedimentos a gente tem nos métodos gerais da farmacopeia brasileira. Ensino passo a passo ali, né? Aqui à esquerda eu tenho a maceração, que é você colocar a droga vegetal em contato com o líquido extrator. Pode ser uma solução hidroalcoólica ou uma solução com propileno glicol e glicerina quando a gente vai produzir o extrato glicólico, que esse extrato glicólico é utilizado para o preparo de formulações de uso tópico, tá? Porque a presença do álcool nessas bases galênicas, que são, por exemplo, bases de creme, de gel, pode diminuir a estabilidade, diminuir a viscosidade dessas formulações. Então, quando é para uso tópico, eu uso extrato glicólico, e quando que é para uso interno, eu utilizo a tintura, que é preparado com uma solução hidroalcoólica. Já a percolação, né, eu tenho um recipiente na forma de um cone de aço inox, onde eu vou montando camadas, e embaixo eu tenho uma torneirinha que vai deixando ali fluir, né? Eu vou recolhendo o percolato, que vai ser a passagem, né, da solução hidroalcoólica sobre essa droga vegetal, e com isso ela vai arrastando os princípios ativos junto com ela, tá bom? Uma outra derivado vegetal são os óleos essenciais, né? Que, assim, são a pérola, assim, eu acho, né? Que, para mim, óleo essencial é a alma da planta, né?
A gente faz um processo ali de arrasto de vapor, é uma das técnicas, tá, pessoal? Tem outras técnicas, mas a mais usada e mais simples é a destilação por arrasto de vapor. Ela pode ser feita com a planta fresca ou com a planta desidratada, a droga vegetal. E eu vou obter ali, ó, tá vendo no centro, tem essa imagem, onde eu tenho uma fina camada em cima. Essa fina camada é o óleo essencial. E o que tem embaixo é o hidrolato. Hoje em dia, o hidrolato é muito usado na indústria de cosméticos, de saneantes. Antigamente era desprezado. O hidrolato nada mais é do que a água, né, que, que vaporizou e depois condensou com resíduos, né, dos óleos essenciais. Mas a gente separa ali, né, abre essa torneirinha, separa e recolhe então o óleo essencial, que é muito concentrado, não pode ser usado puro na pele, porque ele pode causar irritação, né? A gente sempre faz diluição quando vai aplicar topicamente. E uma das vias mais encantadoras do uso de óleo essencial é através da inalação, porque a gente tem receptores, né, aqui, neurônios olfativos, que essas moléculas do óleos essenciais, elas já vão conectar com esses receptores e mandar mensagem, né, para o nosso sistema límbico. Daí muito das ações, né, da psicoaromaterapia, né, que vai equilibrar as nossas emoções, melhorar o estado de alerta ou promover o sono e muitas outras, né, assim, realmente encantador e uma via, né, de uso que não traz reações adversas, sendo que, lógico, usando dentro da forma correta, né, não tem interação com outras substâncias, né, a não ser que se fala às vezes da interação com medicamentos homeopáticos, mas é só você utilizar em períodos diferentes, né? Mas o uso oral existe muita estados fantásticos, né? Hoje a gente estuda muito a psicoaromaterapia, né? Que é para tratar as emoções, o uso dos óleos essenciais por via inalatória, principalmente, para tratar as emoções, ansiedade, insônia, depressão, a falta de concentração. Então, eu digo que óleo essencial é a alma da planta. Ele é muito rico e traz muitos benefícios, né, no uso terapêutico. Depois, então, né, a partir daqueles derivados que nós produzimos, a gente vai manipular os fitoterápicos. Pode ser creme, gel, loção, xarope, spray oral, supositório, óvulo vaginal, uma série, shampoo, loção, né, uma série de produtos, de formulações bem simples, inclusive, e que facilitam muito, né, a administração pelo paciente. Né? Então, ele já tem ali seu medicamento preparado para o uso e pode transportar, mais simples do que a produção, o preparo de chás, né? Que às vezes a pessoa não está em casa e o preparo de chá já exige, né, um tempo, uma atenção, apesar de ser maravilhoso. Então, à noite, para insônia, nada como um chazinho de lípia alba, que é a nossa erva cidreira, ou um chazinho de capim-limão, de melissa. Então, faça isso, né? Prepare o seu chá também, que esse autocuidado, esse ritual do preparo do chá, por si só já envolve a gente numa áurea de paz, de calma, de concentração, um momento que você para se cuidar. E aí isso já melhora, sabe? O sono, a calma. Então, nos momentos que você estiver em casa e puder se dedicar ao preparo de um chá, faça isso, que é um benefício enorme. Bom, a dispensação, então, ela é feita na unidade de saúde ou na farmácia viva. Né? O profissional que vai fazer essa dispensação, ele também é instruído, é orientado para que ele faça essa orientação correta ao paciente, né? Onde armazenar, por quanto tempo usar o medicamento, conforme a prescrição. Então, é muito importante essa orientação ao paciente. O controle de qualidade, como eu disse a vocês, ele permeia todas essas etapas da cadeia produtiva. Ele tem que estar lá no cultivo,
analisando aquela planta, verificando se ela não está com contaminação, se ela tem os teores de princípio ativo, a droga vegetal, se ela está com uma teor de umidade, né, aceitável dentro das normas farmacopeicas, né? Depois avaliar o nosso extrato, a nossa tintura, né? Analisar a água que é usada na farmácia viva, seja água purificada ou água potável, analisar o ambiente onde é feita a manipulação, a mão do manipulador, o ar do ambiente, as bancadas, enfim, são muitas análises. Algumas a gente consegue fazer dentro da farmácia viva, que são aquelas mais simples, do produto acabado, por exemplo, que é o fitoterápico em si. As características organolépticas, que é o aroma, a cor, né? E o sabor, quando é possível, né? A gente sentiu o sabor. A densidade, o pH, o peso médio, os aspectos visuais e o rótulo. Já outras análises, ela requer mais tecnologia. Então, geralmente, a gente contrata essas análises ou faz parceria com a universidade. Por exemplo, as análises microbiológicas e físico-químicas, como também as análises fitoquímicas, né, para você determinar o teor do princípio ativo presente ali na sua tintura, seu extrato, por exemplo, ou na droga vegetal. Então, para isso é muito importante parceria com universidades. E hoje muitas farmácias vivas já contam com essa parceria, que é muito rica, porque ao mesmo tempo que você obtém, né, esse apoio no controle de qualidade por parte das universidades, você oferece um campo de estágio riquíssimo para os estudantes, para que novos profissionais cheguem preparados, né, para trabalhar com a farmácia viva. Os produtos da farmácia viva, então, podem ser desde sachês da droga vegetal, né, que é a planta desidratada, para o preparo de infusões, decocções, os medicamentos fitoterápicos, né, chás não, desculpa, xaropes, cremes, géis, loções, tinturas, farinhas funcionais, né? Então, por exemplo, o maracujá, né, a cadeia produtiva do maracujá, ela é riquíssima, porque a gente usa a folha para o preparo da tintura, que vai ter uma ação hipnótico sedativa. A gente usa a polpa como alimento, riquíssimo em vitaminas, sais minerais. A gente usa a casca do fruto ali para a produção de uma farinha que é muito benéfica, principalmente para o paciente com diabetes, porque ela vai trazer redução dos picos glicêmicos, então ajuda a controlar melhor a situação do paciente diabético, além de ter muita fibra e ser muito rica para o intestino, para as funções intestinais. E fora isso, as sementes, por fim, elas são muito ricas, tem um óleo, né, muito rico em flavonoides, que tem uma ação anti-inflamatória. Hoje a gente vê muitos produtos cosméticos feitos à base do óleo de maracujá, das sementes de maracujá. Então não se perde nada. E o que sobra ainda vai para a compostagem. Então é rico, muito rico o maracujá. E além disso, nós temos os óleos essenciais, né, que podem ser extraídos das plantas aromáticas, como capim-cidreira, citronela, lípia-alba, hortelã, melissa, colônia, e aí vai. Uma série de plantas aromáticas muito ricas em óleos essenciais, que são produtos com excelente ação terapêutica. Falar um pouquinho agora sobre o financiamento de farmácias vivas, né? Desde 2012, anualmente, mas não obrigatoriamente, o Ministério da Saúde tem lançado editais de estruturação de farmácias vivas. Até 2023 foram 14 editais, um montante de 66.224.000 reais foram investidos em estruturação de farmácias vivas, sendo beneficiadas 137 secretarias municipais de saúde e 11 secretarias estaduais de saúde. Agora, em abril, no dia 19, encerraram as inscrições para o edital de 2024. Então, em breve, nós vamos ter mais uns 5 a 7 municípios ou estados beneficiados com esses recursos para a implantação de uma farmácia viva. Então, eu quero aqui convidar, né, os municípios
ou aos profissionais que têm interesse em estruturar uma farmácia viva em seu município, que visitem os editais. Por exemplo, esse edital de 2024, ele está disponível né, no site ali do Ministério da Saúde. Se vocês quiserem um acesso, pode entrar em contato comigo, que eu facilito esse acesso. E já vai pensando em montar um projeto, porque não é fácil montar um projeto, né? Você tem que pensar mil coisas, mil articulações, né? E ele tem que fechar como um quebra-cabeça, ele tem que ter lógica, ele tem que ser executável. Então, já começa desde agora a pensar no seu projeto, porque aí ano que vem, quando lançar o edital, você já tem um projeto praticamente pronto. Porque o edital não muda muito de um ano para o outro. É basicamente o mesmo, muda pouquíssima coisa, tá? Então, deixo aqui o meu convite para que novas farmácias vivas venham a surgir, né? Como eu brinco dizendo que eu sou semeadora de farmácias vivas. Eu já semeei 4 farmácias vivas aí no Brasil e quero mais. Quero a quinta, a sexta, a sétima. Então, vamos embora lá com essa sementinha. Vamos lançar ela no solo. Daqui é um estudo, né, feito também pelo Observa Pix, que ele fez um levantamento aí do serviço de plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos no SUS do Brasil aqui, como estava em 2021. Então, em 2021, nós tínhamos 81 municípios com serviço ativo, 72 municípios com serviços em implantação e, infelizmente, 27 serviços desativados. E aí eu quero abrir um parênteses, por quê? Por que uma farmácia viva, implantada, entra numa situação dessa? Porque não tem uma política municipal ou estadual em favor da fitoterapia no SUS, né, naquela localidade. Então, gente, muito importante as farmácias vivas que estão aí, né, presentes, atuantes, ativas ou em implantação. Entrem em contato com o Conselho Municipal de Saúde, busquem através dele o fortalecimento, né? Estruturem uma política municipal ou estadual de fitoterapia, de plantas medicinais, porque em mudança de governo, se você não tem isso muito bem amarrado, o novo gestor pode não ser favorável e simplesmente interromper o serviço. O que garante é a gente estar junto com o Conselho Municipal de Saúde e ter uma política, né, de plantas medicinais e fitoterápicos já implantada ali, que seja no município ou no estado. E falando agora de cannabis sativa, dos produtos de cannabis sativa. Vou falar aqui, gente, quais são as principais vias de acesso hoje a esses produtos. Uma delas é a importação, né? Então, com a publicação da portaria 660, né, passou a ser facilitado a importação, né, dos produtos de cannabis. Então, é muito simples, né, a partir da prescrição desse produto, nessa prescrição tem que ter a marca, tem que ter a posologia, tem que ter a quantidade, o tempo de tratamento, né? E hoje quem prescreve é médico e dentista, oficialmente, e médico veterinário. Tem outras categorias que estão pleiteando aí a prescrição, né? Em breve teremos mais prescritores. Então, vai entrar no site da Anvisa e vai emitir a autorização de importação. Essa autorização de importação é válida por 2 anos. A receita, nesse caso da importação, é receita branca e ela tem validade de 6 meses. Né? Então, você entra em contato com a empresa fabricante do produto, que geralmente essas empresas têm consultores que facilitam, né, esse acesso e já fazem a importação e você vai receber o medicamento em sua casa dentro de mais ou menos uns 30 dias. Aquisição em farmácia, através da resolução 327, tem uma relação de produtos, né, de empresas que podem ser comercializados no Brasil, nas farmácias. Para essa aquisição, né, o médico ele tem que prescrever na notificação de receita. Notificação de receita azul é para aqueles produtos que têm até 0,2% de THC. Se for acima de 0,2%, vai ser a notificação amarela. E com ela você vai adquirir direto na farmácia. Porém, muitas vezes esses produtos adquiridos aqui no Brasil são bem mais caros
do que o produto importado, né? Fica aí a dica. O seu médico, claro, no caso de importação, ele vai indicar uma empresa que é da confiança dele, uma empresa que ele tem acesso aos COAs, que são os laudos de análise dos produtos, que tem a quantificação, né, dos canabinoides, que vai ter também a quantificação se tem ali metais pesados, não pode ter agrotóxicos, resíduos de agrotóxicos, micotoxinas, enfim, é um produto que ele confia, que ele viu a qualidade desse produto. E em relação ao custo-benefício, o importado sai bem mais em conta do que o adquirido em farmácias aqui no Brasil. Outra via de acesso é através de associações de pacientes, que é um trabalho lindo, realizado só no Brasil, não existe isso em outra parte, né, do mundo. E começou com o ativismo de mães atípicas, né? Que tinham seus filhos com síndromes graves, com uma série de convulsões por dia, e que conseguia controlar somente com produtos de cannabis. Então, é um trabalho lindo, a gente tem várias associações muito atuantes, né? Algumas que produzem o medicamento que tem o habeas corpus para poder cultivar e fornecer o medicamento aos seus associados. Tem aquelas que só dão uma assessoria jurídica, outras que fazem acompanhamento do paciente. Então, tem vários tipos, várias modalidades. Outra forma é o autocultivo, né? Através de um HC preventivo, né? Um habeas corpus preventivo, que é um processo judicial, o paciente obtém uma autorização, então, da justiça para fazer o seu cultivo e preparar o seu medicamento. Vai fazer, então, um extrato artesanal. Para isso, esse paciente tem que ter feito um curso, né? Onde ele vai aprender as técnicas de cultivo e de extração caseira, e ele tem que apresentar isso, ele vai ter que apresentar uma série de documentos, né? Prescrição, laudo médico, comprovando que ele, né, aquele tratamento é essencial para ele, que ele está tendo uma grande melhora no quadro clínico, está sendo controlado, e que ele não tem condição financeira, né, para poder fazer a aquisição via importação ou em farmácias. Então, dessa forma, o juiz vai avaliar e conceder ou não um habeas corpus. Uma outra forma, que é um pouco cruel com o SUS, mas às vezes tem pacientes que é o único jeito que eles vão conseguir ter acesso ao tratamento, é a judicialização, onde o paciente reivindica perante a justiça o custeio do tratamento, seja pelo SUS ou seja pelos planos de saúde. E na Constituição nossa consta que o direito à saúde é um direito fundamental e é um dever do Estado provê-lo à população, assegurando através de políticas sociais a atenuação do risco de doenças e promovendo o acesso universal e equitativo das ações em saúde. Então, a nossa Constituição prevê esse direito. Se o paciente tem hipossuficiência financeira, não tem a menor condição de cultivar, né, não pode comprar realmente e precisa daquele medicamento, senão a saúde dele corre risco, ele não tem qualidade de vida, muito menos a família, ele entra por essa via de judicialização. E contra essa forma, né, de acesso, muitos municípios e estados já estão se mobilizando e entrando com projetos de lei, né, para disponibilizar de forma gratuita os medicamentos à base de canabinoides no SUS. Então, hoje, nós temos aqui no Brasil vários municípios e estados que já implantaram, já têm um ato normativo em favor do fornecimento gratuito. Olha, dessa forma, é muito menos, onera muito menos o SUS, porque se faz um processo de licitação, né, com todos os critérios de qualidade, né, para poder ter a compra, né, com menor preço e aumentar o acesso da população que precisa desse tratamento. Então, aí estão vários estados e municípios que já estão fornecendo ou estão em processo, né? Então, a situação em relação aos projetos de lei, esse levantamento foi feito em julho de 2023. De lá para cá, alguma coisa já evoluiu. Então, nessa época, nós tínhamos 13 estados, né, com os projetos de lei já aprovados,
e 11 em tramitação. Então, de 27 unidades federativas, 24 já estão em processo, né? E como isso é bom, né? Recentemente aconteceu aqui em Minas, onde eu estou, meu estado, um evento maravilhoso, assim, com a participação da comunidade científica, da Fiocruz, né? Na Assembleia Legislativa, trazendo toda a comprovação de que é um caminho que deve ser seguido, né? Então, vamos parar de preconceito, né? Vamos trazer benefício para aqueles pacientes que precisam e que conseguem melhorar muito sua qualidade de vida, né? E da sua família, né? Em situações de doenças, muito em doenças neurológicas, com neuroinflamação, com autismo, Alzheimer, Parkinson, né? E síndromes neurológicas, né? Graves, epilepsia refratária, enfim. Que bom, né, que hoje a gente pode falar que 24 unidades federativas do Brasil estão em processo de facilitar e promover o acesso dos usuários do SUS ao tratamento com os produtos de cannabis sativa. Então, nós temos como perspectiva, relacionando aí esse fornecimento do SUS com a farmácia viva, o projeto de lei 399 de 2015, né, que já há 9 anos está em trâmite e não é concluído, infelizmente. Então, esse projeto prevê a produção de medicamentos, né, para humanos pelo SUS, em associações de pacientes, em farmácias magistrais e pela farmácia viva. Prevê o cultivo da cannabis nas farmácias vivas, com dispensação desses medicamentos através do SUS. E que é melhor lugar do que a farmácia viva? A farmácia viva é a casa da planta medicinal no SUS, né? É onde a gente pega a semente, coloca no solo e a transforma em um medicamento. E que é a cannabis sativa? É uma planta medicinal. Então, a farmácia viva é a casa dessa planta medicinal, né? É onde a gente vai transformar essa semente em um medicamento fitoterápico para trazer tantos benefícios aos pacientes. Nesse projeto de lei também prevê a produção de medicamentos para animais com teores de THC abaixo de 0,3%, prevê o cultivo do cânhamo, né, para produção industrial, cosméticos, produtos de higiene pessoal, celulose, fibras, gêneros alimentícios e suplementos alimentares. E olha, gente, o que o Brasil está perdendo em termos de economia de não cultivar o cânhamo é utilizado na construção civil, uma construção moderna, né, a muito menos baixo custo. O cultivo do cânhamo, ele regenera o solo, ele descontamina, fora que o cânhamo, ele contém uma grande concentração do canabidiol, que hoje é muito utilizado como medicamento, né, o CBD. Desenvolvimento de pesquisas por instituições de pesquisa, fornecimento de medicamentos à base de cannabis pelo SUS, pelas farmácias de manipulação, associações de pacientes, pelas empresas e também pela farmácia viva, é claro. Então, aqui, né, tem todo esse arcabouço do projeto de lei 399, né, que seria o cultivo do cânhamo, né, como eu já disse, para a indústria, fornecimento dos medicamentos aí através das farmácias de manipulação, que hoje não é permitido. Farmácia de manipulação tem umas 2 ou 3 no Brasil que conseguiram autorização por vias judiciais, né? Mas isso favoreceria o acesso, porque ia reduzir bastante o custo do medicamento, né? Através do SUS, de associações de pacientes, empresas. A finalidade do cultivo medicinal seria os produtos da RDC 327 e produtos veterinários, mas o projeto ele não trata do autocultivo em nenhum momento, nem do uso recreativo, nem do uso religioso e ritualístico. Então, quem vai poder cultivar nesse projeto de lei seria pessoa jurídica, governo, associação de pacientes. Então, a planta medicinal cannabis sativa, ela é considerada psicoativa quando ela tem um teor maior que 1% de THC e não psicoativa menor ou igual a 1%. O uso veterinário tem que ser, no máximo, 0,3% do THC e o uso humano maior que 0,3%, aí já é considerado um psicoativo, tá certo?
Então, na farmácia viva, o que a farmácia viva faria, né, considerando esse projeto de lei? Ela iria cultivar, processar, armazenar e transportar, sendo que em processar está lá a etapa de beneficiamento e da manipulação, né, da produção do óleo, né, da produção dos fitoterápicos com os produtos da cannabis sativa. E dentro desse projeto de lei tem uma série de exigências, um plano de segurança, né, um meio de propagação, o cultivo propriamente dito, ter uma casa de vegetação, né, um armazenamento com segurança, né? E isso aí, quando a gente fala em farmácia viva, é um pouco complicado. Porque a farmácia viva mesmo, simples, né, com suas plantas medicinais que não são psicoativas, já é bem complicado, difícil a gente conseguir, às vezes, um terreno, né? Não tem segurança, às vezes esse terreno é invadido, o pessoal depreda. E quando eu falo de uma planta com psicoativa, né? Que ela tem toda esse perigo, né, de roubo, igual a gente viu aí na Abrace já 2 vezes, né, o pessoal entra, rouba, né? E aí o projeto de lei fala em segurança com vídeo monitoramento, alarme, cerca elétrica, casa de vegetação. Quer dizer, não sei. Não sei se a gente vai conseguir isso no SUS. Então, eu faço parte da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, da diretoria da Associação Brasileira, que é uma entidade sem fins lucrativos, que vem trabalhar, né, vem trabalhando, né, no fortalecimento das farmácias vivas no Brasil. A nossa presidente é a Meiriane, sucessora do professor Matos, né, que conduz o trabalho do professor Matos desde sua partida. Então, a gente tem algumas sugestões para facilitar na introdução dos produtos de cannabis, né, da cannabis sativa nas farmácias vivas, que seria, primeiro, implantação de hortos oficiais de cannabis sativa nas diversas regiões do país, com apoio do Ministério da Saúde e do MAPA, contando ainda com a adesão das secretarias estaduais. Ou seja, centralizar essa produção, né, em hortos oficiais que estariam intimamente relacionados a laboratórios farmacêuticos oficiais. Então, essa produção iria diretamente para esses laboratórios, né, ou a outros a eles referenciados, para a produção do IFA-V, que é o nosso insumo farmacêutico ativo vegetal, que seria o extrato concentrado. Então, esse extrato seria disponibilizado para as farmácias vivas como uma matéria-prima. E a partir dele, a gente iria produzir, né, os fitoterápicos de forma individualizada, conforme a prescrição do paciente, né? Então, a gente desenvolveria formas farmacêuticas adequadas, que sejam os óleos para uso oral, sublingual, né? É, cremes, supositórios, spray oral, várias outras formulações que nós teríamos toda a capacidade técnica de produzir. E a dispensação desse produto, né, preparado a partir daquele extrato concentrado, ela seria realizada na farmácia viva ou nas unidades de saúde, conforme a padronização de cada município, e, claro, mantendo sempre o registro conforme a nossa RDC 18 exige. Né? A gente tem que manter a rastreabilidade. Isso seria garantido através da farmácia viva. Então, falar só um pouquinho da nossa associação, é uma entidade civil sem fins lucrativos, voltada à representação e à promoção de ações no âmbito das farmácias vivas, a nossa ABFV, e nós temos um lema que juntos somos mais fortes. Os seus associados são, na maioria, farmacêuticos, mas está aberta a todos os profissionais que fazem parte dessa cadeia produtiva das farmácias vivas, né? Sejam da parte agrícola, da parte dos profissionais de saúde, né? E todos, enfim, que fazem parte. E estamos abertos aí a novos associados. As nossas propostas é a promoção de cursos relacionados à cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, é fazer uma revisita à RDC 18, né, atualizando essa resolução, que é que nos regulamenta. Nós estamos finalizando um projeto de lei, né, para farmácias vivas, onde a gente coloca a possibilidade de regulamentar os diversos níveis de complexidade,
organizar uma revista de publicação científica. Nós temos grupos de trabalho na área da educação, legislação, gestão de farmácias vivas, científico e um grupo também relacionado à cannabis medicinal, por ela ser, né, cannabis sativa, ser uma planta medicinal, que a casa dela é a farmácia viva. Estamos, né, organizando o Simpósio Brasileiro de Farmácias Vivas, em comemoração ao centenário do professor Matos, será realizado em Fortaleza em novembro. Em breve nós vamos divulgar através do nosso Instagram. Estão todos convidados, vai ser um evento lindo, né? E também visamos contribuir e apoiar o uso medicinal e ampliação do acesso aos produtos de cannabis no SUS. Nós apoiamos também os editais do Ministério da Saúde de estruturação de farmácias vivas. Então, para se associar, entre no nosso Instagram, né, no link da bio, teremos ali todas as instruções de como se associar, e será um prazer. Nós precisamos de vocês para fortalecer ainda mais as farmácias vivas e trazer a cannabis ativa para dentro da nossa casa, né? E ofertar esse produto aos pacientes do SUS, ampliando o acesso, né? Possibilitando que todos tenham o direito de se tratar, melhorar sua qualidade de vida. Então, é isso que eu tenho a dizer, deixo aqui o meu recado, espero que essa tenha sido uma sementinha que eu plantei em cada um de vocês, em defesa dessa causa. Um grande abraço e até a próxima.